Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia dominical. 27 de setembro de 2020, domingo, 26ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração católica apostólica romana temos o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Senhor, tudo que fizestes conosco, com razão fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia. Daniel capítulo 3, versículos 31, 29, 43 e 42. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 25 a 28. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 25, versículos do 4º BC ao 5º, do 6º ao 7º, do 8º ao 9º, refrão 6º A. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Repitamos: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina seu caminho. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Repitamos: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 1º ao 11. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro.
tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. Esse texto do aleluia vem de João capítulo 10, versículo 27. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Perdão, houve um probleminha aqui na comunicação. Agora sim. Voltemos então, teve um problema eletrônico aqui. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. É uma reflexão, uma espécie de homilia escrita por Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. Os 2 filhos, Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. 2 filhos, diferentes um do outro, 2 modelos, 2 situações possíveis em nossa vida. 2 filhos. O primeiro promete obedecer e comparecer à vinha do pai para ajudar na colheita. O segundo diz não claramente à ordem do pai. Tudo indica que ambos não trabalhavam habitualmente na lavoura. O chamado à vinha é algo excepcional, pois uma noite fria pode baixar o teor de açúcar da uva e prejudicar a fabricação do vinho. O pai tem pressa na colheita da uva madura, por isso quer juntar os filhos à massa dos operários. 2 filhos. O primeiro, que já dissera sim, não cumpre sua promessa. O segundo, que dissera não, arrepende-se e vai trabalhar.
É preciso ter sob nossos olhos o contraste entre os fariseus do tempo de Jesus, que parecem obedecer a Deus, e os publicanos, que parecem desobedecer. 2 filhos, 2 lições, diz Urs von Balthasar. A primeira: é preferível experimentar uma conversão tardia, como os publicanos e os pecadores públicos, que passar a vida inteira imaginando não precisar de nenhuma conversão, como no caso dos fariseus. 2 filhos. E seu comportamento nos oferece um segundo ensinamento. Devemos fazer a distinção entre dizer e fazer. Aquilo que dizemos ou imaginamos sobre nossa relação com Deus pode levar-nos a sério engano, pensando que certas práticas nos garantam um lugar no céu. Ao contrário, é o efetivo cumprimento da palavra de Deus que nos abrirá as portas da misericórdia divina. 2 filhos. O segundo dos 2 deve animar os pecadores inveterados que têm passado longos anos longe de Deus e da igreja. Enquanto dura a colheita, o nosso tempo de vida aqui, sempre é possível mudar de atitudes e alterar o rumo de nossa vida. 2 filhos. O primeiro deles nos alerta para o risco de avaliar que já estamos prontos, incapazes de perceber as incoerências de nossa vida, imersos em morna cegueira que brota das rotinas e devoções repetidas. 2 filhos. E aqui está a lição mais importante da parábola. Ambos são filhos. O pai ama igualmente aos 2 e espera de ambos, não importa quando, uma resposta de amor. Porque o amor permanece para sempre. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vou guardar tua lei para sempre. Salmo 119, versículo 44. Vamos agora ao santo do dia. É um santo muito importante. Todos os santos são importantes, mas este santo nos lembra caridade. Então, antes de transmitir a biografia do santo, deixa eu dizer que ela foi escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. E eu quero dizer para vocês que este vídeo ou os outros da liturgia estão no meu canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Todos os vídeos podem ser utilizados à vontade, livremente, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, dei também de graça. Por isso, os meus vídeos estão sempre liberados para utilização na evangelização. 27 de setembro é dia de São Vicente de Paulo. Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Nasceu na França no dia 24 de abril de 1581. Na infância, era um simples guardador de porcos. Aos 19 anos, foi ordenado padre. Ficou 2 anos sob a tutela de um senhor muçulmano, que acabou convertendo-se e o libertou. Pela sua bondade e sabedoria, Vicente de Paulo logo ganhou a amizade de muitas personalidades. Mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, Vicente tinha muito para tratar e dar alívio espiritual. Foi ministro da caridade do rei francês. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional. Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade, os Servos dos Pobres, a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633.
Vicente de Paulo morreu em Paris, no dia 27 de setembro de 1660, mas sua obra de caridade sobrevive nos inúmeros religiosos e religiosas e leigos que continuam a dedicar tempo ao serviço aos mais necessitados. Reflexão. É um texto do Papa João Paulo II, hoje nosso santo, São João Paulo II. Disse ele: voltemos nossa mente e nosso coração para São Vicente de Paulo, homem de ação e oração, de organização e de imaginação, de comando e de humildade, homem de ontem e de hoje. Que aquele camponês das landes, convertido pela graça de Deus em gênio da caridade, nos ajude a todos a pôr mais uma vez as mãos no arado, sem olhar para trás, para o único trabalho que importa, o anúncio da boa nova aos pobres. Oração, rezemos. Glorioso São Vicente, santo do dia 27 de setembro, celeste padroeiro de todas as associações de caridade e pai de todos os infelizes, alcançai para nós a graça divina. Dai-nos essa proteção. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus para todos. Shalom, que Deus nos abençoe neste dia.